Algo muito estranho está acontecendo nos limites do nosso sistema solar. Além da órbita de Netuno, objetos gelados estão sendo empurrados por uma força misteriosa, e eles seguem órbitas incomuns que não podem ser explicadas apenas com base nos planetas que conhecemos. Cientistas acreditam que isso pode ser causado por um grande planeta oculto, frequentemente chamado de Planeta 9. Este possível novo planeta, sugerido pela primeira vez em 2016, tem despertado grande interesse entre astrônomos. Curiosamente, essa não é a primeira vez que um planeta é proposto com base em cálculos matemáticos. Netuno e Plutão também foram descobertos porque os cientistas previram seus efeitos gravitacionais antes mesmo de observá-los com um telescópio. Astrônomos perceberam que as órbitas de Urano e, mais tarde, de objetos no cinturão de Kuiper apresentavam irregularidades, o que levou à descoberta desses planetas distantes. Agora, um século depois, encontramos uma situação parecida com o Planeta 9, seguindo a tradição de usar previsões matemáticas para descobrir planetas que não conseguimos ver. Alguns pesquisadores acreditam que ele pode ter sido um planeta errante, capturado pela gravidade do Sol, enquanto outros pensam que ele se formou junto com os outros planetas a partir do mesmo disco de gás e poeira. Se o Planeta 9 realmente existir, ele deve ser 10 vezes mais massivo que a Terra e orbitar o Sol a uma distância de 400 a 800 vezes a distância da Terra ao Sol. Os astrônomos têm procurado por ele com grande expectativa, usando telescópios potentes e modelos de computador avançados para tentar rastrear a sua influência. Depois de anos de observações, cálculos matemáticos e simulações em computador, os cientistas agora têm a evidência mais forte de que o Planeta 9 realmente existe. Essa descoberta traz uma grande reviravolta na busca por planetas ocultos. Mas, afinal, quais são essas evidências? E se conseguimos detectar exoplanetas a distâncias enormes, por que tem sido tão difícil encontrar o Planeta 9, que está relativamente perto no nosso sistema solar? E, mais importante, se ele realmente existe, como acabou tão distante nas regiões mais externas do sistema solar? Para entender melhor essa história, é interessante lembrar que, embora o Planeta 9 tenha sido sugerido em 2016, essa busca começou logo após a descoberta de Urano, em 1781. Ao longo dos anos, astrônomos notaram algo estranho. Urano não se movia exatamente como os cálculos previam. Ele parecia acelerar e desacelerar em sua órbita, sugerindo que poderia haver uma força invisível agindo sobre ele. Na década de 1840, dois matemáticos, Urbain Le Verrier, na França, e John Couch Adams, na Inglaterra, propuseram de forma independente que esses movimentos estranhos poderiam ser causados pela gravidade de um planeta invisível. Eles usaram cálculos matemáticos complexos para prever onde esse planeta poderia estar. Foi uma ideia ousada, baseada apenas em matemática, para sugerir a existência de um planeta desconhecido. Le Verrier enviou suas previsões para Johann Gale, um astrônomo do Observatório de Berlim. Na noite de 23 de setembro de 1846, Gale e seu assistente apontaram seu telescópio para a parte do céu indicada por Le Verrier. Para surpresa deles, eles encontraram Netuno na primeira noite de busca, bem perto do local previsto. Essa foi uma descoberta notável, pois foi a primeira vez que um planeta foi descoberto por predição matemática, em vez de uma observação casual. Após a descoberta de Netuno, os astrônomos acreditavam que tinham uma visão completa dos principais planetas do nosso sistema solar. No entanto, quando analisaram a órbita de Netuno, perceberam que ele, assim como Urano antes dele, apresentava pequenos desvios em seu caminho previsto. Essas irregularidades eram sutis,
mas persistentes. Dado o sucesso de prever Netuno com base na órbita de Urano, os astrônomos se perguntaram se um método semelhante poderia revelar outro planeta ainda mais distante. Isso levou à descoberta de Plutão, após mais de 80 anos de busca. Em fevereiro de 1930, Clyde Tombaugh, um jovem astrônomo no Observatório Lowell, identificou um objeto distante e tênue, movendo-se contra o fundo de estrelas, confirmando a presença de um novo corpo celeste. Inicialmente celebrado como o tão procurado Planeta X, Plutão foi posteriormente descoberto como sendo muito menor do que o esperado. A massa de Plutão era insuficiente para explicar as anomalias gravitacionais nas órbitas de Urano e Netuno, indicando que ainda havia algo além da órbita de Netuno que não havia sido descoberto. Em 1951, o astrônomo Gerard Kuiper sugeriu que poderia haver não apenas um, mas vários objetos gelados além da órbita de Netuno. Ele acreditava que Plutão fazia parte de um cinturão maior de objetos, conhecidos como Cinturão de Kuiper. Essa ideia foi confirmada quando os astrônomos descobriram em 1992 QB1, um pequeno corpo gelado além de Netuno. Essa descoberta provou a existência de uma grande quantidade de objetos naquela região, como Kuiper havia previsto. Em 2003, a atenção dos astrônomos se voltou para o planeta 9, depois da descoberta de Sedna, um objeto transnetuniano distante, com uma órbita extremamente alongada. Sedna tem uma das órbitas mais longas conhecidas no Sistema Solar. No ponto mais distante de sua órbita, chamada Afélio, Sedna está a 937 unidades astronômicas do Sol. Isso é 31 vezes mais longe que o Afélio de Plutão e 19 vezes mais longe que o de Netuno. No ponto mais próximo de sua órbita, o periélio, Sedna chega a 76 unidades astronômicas, o que significa que leva 11.400 anos para completar uma volta ao redor do Sol, comparado aos 248 anos de Plutão. Esses fatos são curiosos por várias razões. Primeiro, se Sedna se formou onde está hoje, isso sugeriria que o disco de material que deu origem aos planetas do Sistema Solar se estendia até 75 unidades astronômicas, um limite muito além do que normalmente se aceita. Segundo, para que Sedna se formasse a partir de pequenos corpos que se uniram, sua órbita original deveria ser quase circular. Órbitas altamente alongadas como as de Sedna hoje causariam colisões violentas, dificultando a formação de um corpo grande como Sedna. Isso sugere que a órbita alongada de Sedna é resultado de uma interação gravitacional com outro objeto massivo após a sua formação. A descoberta de Eris em 2005 complicou ainda mais a situação. Eris, outro grande objeto transnetuniano, também tem uma órbita muito alongada, com um periélio de cerca de 38 unidades astronômicas e o afélio a cerca de 97 unidades astronômicas. Nos anos seguintes, outros objetos transnetunianos extremos foram descobertos, e foi aí que surgiu uma das principais evidências do planeta 9. Há algo estranho nas órbitas desses objetos. Imagine espalhar várias bolinhas em uma superfície plana. Normalmente, elas se espalhariam de forma aleatória, mas se muitas dessas bolinhas ficarem agrupadas em uma área específica, isso indicaria que algo está puxando-as para essa região. Esse é o cenário que os cientistas observam com os objetos transnetunianos. Suas órbitas não estão distribuídas aleatoriamente, mas se concentram em uma área específica. Se esses objetos estivessem orbitando o Sol de forma aleatória, seus pontos de periélio, ou seja, a maior aproximação ao Sol, estariam espalhados por todo o céu. Mas, na verdade, esses pontos estão agrupados em uma parte específica do céu,
que sugere que algo está influenciando suas órbitas. Além disso, os eixos longos dessas órbitas, ou seja, as linhas que conectam o ponto mais próximo e o mais distante do Sol, estão alinhados de uma maneira que dificilmente seria apenas uma coincidência. Esse alinhamento reforça a ideia de que uma força externa, provavelmente a gravidade de um grande planeta ainda não visto, está agindo sobre eles. A orientação consistente dessas órbitas é uma forte evidência de que o planeta 9 está influenciando essas órbitas distantes. Com base nas descobertas de Sedna, Eris, 2012 VP-113 e outros objetos transneptunianos, a hipótese da existência de um planeta 9 ganhou força. Em janeiro de 2016, os astrônomos Konstantin Batygin e Mike Brown publicaram um estudo que solidificou ainda mais essa teoria. Eles analisaram as órbitas de 6 objetos distantes e sugeriram que os padrões observados poderiam ser explicados pela influência gravitacional de um planeta desconhecido. Eles propuseram que esse possível planeta 9 teria cerca de 10 vezes a massa da Terra e orbitasse o Sol em uma trajetória altamente alongada, variando entre 400 e 800 unidades astronômicas. A descoberta de Netuno foi relativamente rápida. Os astrônomos o localizaram na primeira noite de busca, baseando-se apenas em cálculos matemáticos. Porém, a busca pelo planeta 9 tem sido um grande desafio para os cientistas, por causa de 4 principais dificuldades. Primeiro, ele está muito distante, provavelmente de 10 a 20 vezes mais longe da Terra do que Plutão. Nessa distância, o planeta 9 receberia pouca luz do Sol, o que o tornaria quase invisível, dificultando sua detecção pelos telescópios atuais. O segundo problema é que a órbita do planeta 9 provavelmente é muito alongada. Isso significa que ele passa a maior parte do tempo nas partes mais distantes e escuras de sua órbita, onde recebe ainda menos luz solar, tornando-o ainda mais difícil de encontrar. O terceiro problema é a vasta área do céu onde o planeta 9 pode estar. Para encontrar esse planeta, os astrônomos precisam examinar grandes áreas do céu de forma muito cuidadosa, e fazendo observações para garantir que nada seja deixado de lado. Por fim, o quarto problema é o movimento lento do suposto planeta 9 pelo céu. Como ele está muito longe do Sol, ele se move lentamente em comparação com as estrelas de fundo. Para perceber esse movimento e distinguir o planeta 9 das estrelas, são necessárias observações prolongadas e repetidas. Diante dessas dificuldades, as simulações de computador se tornaram uma ferramenta essencial na busca pelo planeta 9. Com elas, os cientistas podem criar modelos do sistema solar e prever comportamentos que seriam difíceis ou impossíveis de observar diretamente. Por exemplo, as órbitas dos objetos transneptunianos não são estáveis ao longo de milhões de anos. A forte gravidade de Netuno pode mudar suas órbitas, espalhando-os ou até expulsando-os do sistema solar. Para entender melhor, uma equipe de pesquisa fez simulações baseadas nas condições iniciais da formação da nuvem de Oort interna. Eles simularam 2.000 partículas, incluindo objetos transneptunianos com órbitas que se aproximam do Sol a mais de 30 unidades astronômicas e distâncias que variam de 100 a 5.000 unidades astronômicas. Eles rodaram 2 simulações, uma com o planeta 9 e outra sem ele. Os resultados mostraram que o planeta 9 poderia influenciar as órbitas dos objetos transneptunianos ao alterar a forma e orientação dessas órbitas. Nas simulações sem o planeta 9, menos objetos se aproximavam de Netuno, e as aproximações ocorriam apenas a distâncias maiores, com picos em torno de 30 unidades astronômicas. Com o planeta 9, essas aproximações ocorriam de forma mais consistente, começando a partir de 16 unidades astronômicas. Para validar esses resultados, os pesquisadores compararam as simulações com dados reais do espaço,
levando em conta possíveis erros de observação. Comparando os 17 objetos transneptunianos conhecidos, eles descobriram que um modelo com o planeta 9 era muito mais provável. Isso sugere que o planeta 9 desempenha um papel significativo na formação das órbitas desses objetos distantes. Nos próximos anos, o Observatório Vera Rubin, no Chile, começará a operar com um telescópio poderoso de 8,4 metros. Ele será capaz de observar todo o céu a cada noite, usando os achados recentes para observar de perto os objetos transneptunianos distantes. Se esses objetos continuarem mostrando padrões de proximidade com o Sol em distâncias acima de 16 unidades astronômicas, como prevê o modelo do planeta 9, isso poderá ser uma evidência crucial da existência desse planeta misterioso. Com essa nova tecnologia e pesquisa inovadora, poderíamos finalmente confirmar a existência do planeta 9.